Eu falo muito para vocês dos métodos que eu utilizei dos meus estudos para conseguir ali os meus resultados, para conseguir ficar no topo das maiores notas do Brasil no Enem por 4 anos consecutivos. Mas no vídeo de hoje eu quero falar de outra coisa, eu quero falar dos métodos que eu não usaria, porque eu acredito que eles não são boas opções para quem quer estudar e quem quer e precisa de grandes evoluções. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, eu sou estudante de medicina da USP e eu tirei a 5ª maior nota do Brasil no Enem 2021. E como eu disse pra vocês no vídeo de hoje, eu quero falar sobre alguns métodos que eu vejo muita gente utilizando, ou às vezes eu vejo até muita gente recomendando aqui na internet, mas que pela minha experiência, na minha opinião, são péssimos métodos e que realmente não são nem de longe a melhor opção para quem quer e para quem precisa de grandes evoluções com um único ano de estudo. E a primeira coisa importante que a gente precisa entender nesse vídeo, pessoal, é que o método de estudo, ou seja, as técnicas que você usa, as estratégias que você usa para montar o seu estudo, então você escolhe ali a ordem do que fazer, como fazer, por onde fazer, tudo isso envolve ali o que a gente chama de método de estudo. Mas o método em si é uma coisa muito individual. O método que funciona para mim pode não funcionar para você, o método que funciona para você pode não funcionar para mim. Então as pessoas têm características diferentes, as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, dificuldades diferentes, facilidades também diferentes. Por isso, por esse motivo que o método de estudo é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito única. Mas por outro lado, existem métodos que por si só são muito ruins e que não fazem sentido nenhum para quem precisa evoluir muito para acertar mais questões numa prova, como é o caso do Enem, ou mesmo para quem está em níveis diferentes, dependendo ali do nível que você está começando a estudar. Então existem métodos que são naturalmente muito ruins, e é desses métodos que eu quero falar, aqueles métodos que eu não recomendo que vocês utilizem. E para a gente começar então essa lista de quais são os métodos que eu não recomendo, eu vou começar por aquele mais basicão mesmo, até chegar lá no que é mais complexo, que vai dar mais polêmica. Mas o primeiro método é o método de estudar só com a teoria, estudar sem resolver exercícios. Isso aí pode parecer um pouco absurdo para você que está assistindo esse vídeo, isso porque se você está vendo esse vídeo é porque você está numa bolha que fala sobre método de estudo, você está ali em um ambiente em que a gente fala muito sobre isso. Se você é inscrito no meu canal, você fala ou ouve falar sobre método de estudo o tempo inteiro. Mas por outro lado, quando a gente pega ali aquela pessoa às vezes de uma escola pública, que nem sabe muito bem o que é o Enem, não sabe nem qual que é a diferença do Enem e do SISU, e quer mudar ali a vida, quer começar a estudar, é muito comum a gente ter esse método da pessoa estudar por aula, estudar por teoria, estudar lendo livro e não resolver exercícios, não fazer questões. E na verdade isso aqui é um problema gravíssimo, porque a lógica do estudo para o Enem se baseia em fazer questões, porque lá no Enem a gente não precisa saber dar uma aula de cada conteúdo. Isso aqui quem precisa saber é o professor. A gente, para ir bem no Enem, precisa saber acertar questões, resolver as questões que vão aparecer, marcar a letra certa no gabarito, e só isso. Então não faz sentido nenhum você estudar sem fazer questões para uma prova que exige que você resolva questões. Mas além desse problema muito grave de que estudando sem questões você não se prepara para aquilo que a prova vai cobrar de você, que é a resolução dos exercícios, tem outros dois problemas muito grandes. O primeiro de tudo, você não tem direcionamento em relação ao que cai. Você acaba tentando decorar tudo e você acha que quanto mais detalhes você decora, mais preparado você vai estar, mas as coisas não são bem assim. As questões, o Enem, costuma cobrar partes mais específicas. E resolvendo ali os exercícios no seu dia a dia de estudos, você começa a direcionar a sua memorização para esses aspectos que são cobrados. E por outro lado, a gente ainda tem um problema tão grave quanto esse, que é perder a parte mais importante do estudo, que é essa parte prática. Porque a gente retém mais o que é mais ativo, o que é mais prático, o que desafia mais a gente. E a resolução das questões é um processo que exige muita atividade. Então, quando você não resolve as questões, até a sua memorização daquela teoria que você está estudando fica extremamente prejudicada. Por esse motivo que eu acho que o erro mais básico, mas um dos mais graves, o pior método de estudos que existe é estudar sem resolução de exercício. E seguindo essa mesma linha do estudo sem questões, tem um segundo método que eu acredito que seja quase tão ruim quanto o primeiro, mas que eu ainda vejo muita gente usando, que é o estudo sem um cronograma. E muita gente negligencia essa primeira etapa de definir um cronograma para utilizar, um cronograma para seguir nos estudos durante o ano. Seja por dificuldade em encontrar um bom cronograma para seguir, ou seja mesmo por dificuldade em se adaptar a uma rotina mais rígida, seguindo ali o que está escrito no cronograma. Mas a verdade é que estudar sem um cronograma transforma o seu estudo em uma coisa muito mais difícil, muitas vezes prejudica o seu planejamento anual e gera em você mesmo uma ansiedade, uma insegurança muito grande. O primeiro problema de estudar sem um cronograma é que você vai perder aquela segurança de lá no final do ano ter passado por todos os conteúdos que você tinha que estudar. Além disso, você nunca vai ter aquela segurança de que vai dar tempo de ver tudo, que você está dentro do prazo. Então,
Isso por si só já cria uma angústia, uma insegurança muito grande. Mas tem um segundo problema que dificulta a própria lógica do aprendizado. As matérias são feitas para serem montadas em uma ordem em que uma te dá uma base para dar um passo para frente e aprender a próxima, e a próxima é um aprofundamento de tudo aquilo que você já viu, mas as coisas vão tudo caminhando muito lentamente, de modo que aprendendo uma, você consegue aprender a próxima naturalmente. Sem um cronograma, você quebra essa linha, você quebra essa linearidade. Você acaba estudando as coisas como coisas isoladas, uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Então você não tem mais uma base que te dá uma condição para ver a próxima matéria e se aprofundar. Isso torna tudo muito mais difícil, tudo mais desconexo e mais difícil de memorizar. Mas beleza, a gente falou desses dois primeiros métodos que eu não recomendo e que são erros mais básicos do estudo, mas agora a gente começa a entrar nas polêmicas, porque o terceiro método da nossa lista de métodos que eu não usaria no meu estudo é o estudo por questões. E sempre que eu falo de estudo por questões, do método do estudo por questões, eu vou explicar para vocês como ele funciona, dá polêmica, porque tem muita gente na internet que recomenda esse estudo por questões e eles sempre falam do estudo por questões como se fosse uma fórmula mágica. Eles falam, não, estude por questões e você vai conseguir de maneira mágica resultados incríveis e passar em um ano. Então tem muita gente que fica nervosa quando eu falo que eu não recomendo o estudo por questões, que pra mim isso aqui não funciona, mas eu vou explicar o meu ponto. Basicamente, o estudo por questões consiste em inverter aquela lógica mais tradicional do estudo, em que primeiro a gente aprende a teoria para depois fazer as questões. Segundo o método do estudo por questões, você economizaria muito mais tempo se primeiro você fizesse as questões e aí com base no que você errou, você vai lá e estuda aquela teoria e aprende aquilo que você errou. Como eu disse, na teoria isso é bonito demais. Você fala, meu, eu vou estudar mais rápido, eu vou fazer as questões direto e eu só vou estudar a teoria daquilo que eu estou errando. Então eu economizo mais tempo, eu faço mais questões e aí eu não estudo aquilo que eu já sei. Em teoria, isso aqui tá bonito demais, mas a verdade é que na prática a teoria é outra. O que eu percebi, tendo aqui o meu canal no YouTube, tendo a página no Instagram, entrando em contato com centenas de alunos, é que eu recebia durante todo o ano centenas de depoimentos de pessoas frustradas, pessoas que perceberam que estavam estudando de uma maneira que não conseguia sair do lugar, pessoas se sentindo incapazes mesmo de estudar e aprender e ter um bom resultado. E um fator em comum, muitas dessas pessoas utilizavam o método do estudo por questões, e eu quero falar sobre quais os problemas desse método com vocês. O grande problema desse método que inverte essa lógica tradicional é que a grande maioria dos alunos que está começando a estudar para o Enem, que está procurando um método de estudo, são alunos do nível muito mais iniciante, que não tem uma base muito boa, um aluno que está mais ali no início do estudo. E eu li mesmo alunos que estão um pouco mais avançados. A grande maioria de nós, de vocês que estão assistindo esse vídeo, são alunos que estão ali do iniciante para o intermediário. E aí vocês caem num grande problema desse método. Qual que é o problema? Quando você pega uma lista de questões de um conteúdo que você nunca viu na vida, naturalmente você não vai saber nada daquilo. Aquela lista de questões vai virar uma brincadeira de adivinhação. Você vai olhar uma questão e chutar qual é a resposta certa, tentando adivinhar. Então, obviamente, você vai errar tudo e as que você acertar, você vai acertar chutando. E qual que é o problema disso? A gente tem dois problemas. Em primeiro lugar, isso vira uma máquina de criar um sentimento de frustração. O aluno olha e fala, nossa, eu sou incapaz de aprender, eu estou errando tudo, eu não consigo acertar uma questão. Então, a partir disso, você não consegue construir aquela autoconfiança e mesmo uma rotina de resolução de questões, porque tudo é erro, tudo é bloqueio. Você cria realmente um bloqueio com resolver questões. E o segundo problema é que resolvendo uma questão, mesmo que você acerte, isso não garante que você sabe a totalidade daquele conteúdo e que você acertaria outras questões daquele mesmo conteúdo. Então, a sua deficiência, a sua dificuldade pode ficar camuflada, porque você acerta uma questão às vezes mais fácil, ou uma questão que cobre uma parte do conteúdo, mas se ela caísse um pouquinho mais difícil ou um pouquinho diferente, você erraria. E tendo acertado, você não vai estudar aquele conteúdo, você vai dar aquilo como aprendido. E aí chega lá na hora da prova, vai acontecer de cair uma questão um pouco mais difícil, um pouco diferente, e naturalmente o erro vai aparecer. E é óbvio, pelo amor de Deus, que eu não tô falando que resolver questões seja errada. Até porque eu não conheço ninguém que resolveu mais questões do que eu mesmo resolvi. Em 2019, no meu terceiro colegial, eu resolvi mais de 30 mil questões. E depois, em 2020, eu resolvi mais de 50 mil questões. Então, nos meus 2 anos de preparação, eu resolvi mais de 80 mil questões. É questão demais. Eu não conheço quem resolveu mais que eu. Só que eu discordo radicalmente
da lógica do estudo por questões, dessa inversão da ordem. Eu acredito que realmente não seja a melhor maneira, em hipótese alguma, de lidar ali com as listas de questões. E por fim, o nosso quarto método dessa lista é o estudo por provas antigas. E ele é um método que cai em uma situação bem semelhante com a do estudo por questões, e tem muita gente que recomenda, muita gente que segue e defende com unhas e dentes e jura de pé junto que é a melhor maneira de estudar para o Enem, mas eu também acredito que existe uma série de problemas associados a esse método que eu quero falar com vocês. Basicamente explicando qual que é a lógica desse método, ele consiste em você resolver uma prova antiga, até aí legal demais, mas aí a partir dessa prova antiga você vai fazer uma correção dos erros e uma análise de quais pontos, quais conteúdos você não está sabendo com base naquilo que você errou. E aí, a partir disso, você vai montar o seu estudo, montar o seu cronograma, direcionar o seu estudo para estudar os conteúdos que você está errando. Então, eu errei uma questãozinha de matemática do conteúdo tal, beleza, na minha semana eu vou lá e eu vou estudar esse conteúdo e assim por diante. E aí, você vai organizar o seu cronograma de estudos, você vai organizar a sua rotina de estudos, de modo a estudar a teoria e as questões desses conteúdos. Beleza, aprendeu tudo, você volta, faz uma nova prova antiga e repete o ciclo, de modo a estar sempre estudando aquilo que você está errando. E mais uma vez, na teoria isso parece bonito demais, mas na prática a teoria é outra. Assim como no estudo por questões, você tem aquele sentimento de que você está se preparando para tudo que cai na prova, que todas as provas antigas você fez, analisou, estudou e corrigiu, então você vai estar preparado para a próxima prova, porque você já está mais do que preparado para todas as provas que vieram aqui para trás. Esse é o sentimento. Mas a verdade é que o primeiro erro que existe nisso é até aquele erro que eu falei lá atrás, de estudar sem um cronograma. Aqui o problema não é estudar sem o cronograma, mas sim organizar um cronograma sem aquela ordem linear, aquela ordem lógica, em que uma coisa facilita o aprendizado da outra. Isso transforma o estudo em um monte de blocos distintos, de maneira que fica muito difícil memorizar e conectar todos esses pontos. E esse é o primeiro problema, mas eu acredito que tem outros 3 problemas que são ali típicos desse método do estudo por provas antigas e que são até mais graves. A primeira coisa é que nada garante que a sua prova, a prova do Enem, que a gente vai fazer lá em novembro, vai cobrar só conteúdos que já caíram em provas antigas. Na verdade, a gente vê que todo ano a prova muda um pouco, a prova traz alguns conteúdos novos. Então, se você se prepara só para o que já caiu, você já está aceitando de cara errar todas as questões inéditas, as questões diferentes, os conteúdos que não caíram anteriormente e que com certeza vão aparecer. Segundo, não é porque você acertou uma questão naquela prova antiga que isso significa que você saiba 100% daquele conteúdo daquela questão. Então não é porque você acertou uma questão que você acertaria qualquer outra questão que caísse daquilo. A questão que você acertou pode ser fácil, você pode ter dado sorte de cair uma parte que você sabe melhor, mas que se ela caísse um pouco mais difícil ou um pouco diferente, você erraria. Então você também está mascarando os erros, você está mascarando dificuldades, problemas na sua teoria. E aí, como você acertou, você vai dar aquilo como aprendido e não vai estudar, vai passar batido. E se cai um pouco diferente na sua prova, e cai, sempre cai, você erra a questão. E agora a gente tem ainda um terceiro problema, que é, mesmo nas questões que você errou, corrigindo o seu erro, estudando a teoria daquele erro, isso não garante que você vai se preparar para aquele conteúdo como um todo. Você não vai estar se preparando para todas as questões relacionadas àquele conteúdo que você errou. Então, ok, aquela questão você corrigiu, mas isso não garante que se cair uma questão um pouco diferente, você também vai ter acertado. E aí a gente cai de novo no problema que eu mencionei anteriormente, de você camuflar, mascarar muitos conteúdos que você não sabe, mas eles não apareceram para você e por esse motivo você não sabe que você não sabe. Esse é um grande problema do método. O objetivo desse vídeo, pessoal, não é em hipótese alguma criticar um método de estudo ou outro e muito menos criticar alguém que esteja estudando de uma maneira ou de outra. Pelo contrário, o objetivo desse vídeo é que você, que se identificou com alguma dessas situações, observou ali o que eu pontuei do porquê que o método não é positivo, possa perceber que talvez não esteja no melhor caminho ali e encontrar uma maneira diferente, uma maneira mais eficiente, conseguir um estudo melhor, conseguir um estudo com mais produtividade em menos tempo e no final do ano conquistar ali a tão sonhada aprovação. Eu espero que com esse vídeo e com a minha experiência eu tenha ajudado você a perceber de alguma maneira qual método que é mais adequado, que é mais eficiente e que vai estar ali mais alinhado com as suas individualidades, com o seu nível, com as suas dificuldades, para que você realmente consiga ter um estudo melhor. Se esse vídeo te ajudou, já fica o convite para você se inscrever se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, ativa o sininho de notificações para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, porque esse ano eu estou trazendo muito vídeo bom aqui para o canal.
Aquele abraço e bons estudos!